não seria eu hoje para essa abertura, mas o pastor se ausentou, o pastor Luiz, que eu pudesse fazer no lugar dele. E é um privilégio, um dia tão bonito, um dia tão lindo, que é o Dia das Mães. Vocês não têm noção do quanto vocês são fortes, o quanto vocês são maravilhosos em tudo. Desde o abraço, o sorriso, a chinelada, não é? É incrível, é incrível. Minha mãe, ela tinha superpoder, ela não errava uma chinelada. Podia ter curva que for, ela sempre acertava. Mas vocês são maravilhosos. Que Deus conserve vocês assim, com esse amor. Um amor que não tenho, eu como dizer, eu sou pai, claro, mas o amor de mãe que é o amor de mim. E é um privilégio, né? Mais uma vez dizer, um privilégio. Vamos começar? Vamos começar? Vamos orar? Os irmãos, fechem seus olhos, abaixem suas cabeças. Querido Deus, Santo, Digníssimo Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, seja dada hoje e sempre. Obrigado por cada vida que aqui se chegou, Senhor. Obrigado por cada coração que está aqui disposto a ouvir ao Senhor. Transforma vidas, faça o teu milagre, Pai, no meio do teu povo, como suficiente, Senhor. Deixe cada coração, deixe cada alma, Senhor, de cada vida. Aqueles que não puderam ser chegados essa noite, meu Pai, Senhor, os visite. Seja qual for o problema que eles não trouxeram eles aqui essa noite, Pai, Senhor, os visite, Senhor, os guarde, Senhor, os proteja, Pai. Fale com cada um de nós através da Tua palavra, através dos cânticos, dos louvores, Pai. Pois tudo que fazemos aqui, Senhor, não é para nós, não é para nos engrandecermos, Senhor, mas para que possamos engrandecer o Santo nome que está acima de todo nome, Pai. Obrigado mais uma vez por nos trazer aqui, nos permitir, Pai, viver isso. Nos permitir ver o Teu povo crescendo, Pai. Nos permitir ver o Teu povo sendo salvo, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Muitas noites louvamos que Tu és o único. Tu és realmente o único nas nossas vidas, ó Senhor. Cuida de nós. Fala conosco, Pai. Transforma vidas, ó Senhor. Muitas vezes nos afastamos, Senhor. Não que o Senhor esteja longe, é porque nós nos distanciamos do Senhor. O Senhor está sempre conosco, Pai. É o Senhor que nos sustenta. O Senhor é o nosso alicerce, Pai. Independente de tudo que aconteça nas nossas vidas, Senhor, possamos ser fortes. Pois o Senhor, Pai, foi forte por nós. Uma graça merecida, Pai. Mas Tu se entregaste por nós, Pai, pela remissão dos nossos pecados. O Senhor deu a Sua vida para que nós tivéssemos vida. Que nós, Pai, neste momento possamos honrar o Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso espírito, Pai. Mas o Senhor busca, Senhor, aqueles que o busquem em espírito e verdade, Pai. E aqui na Sua casa, Senhor, temos irmãos, temos irmãs que estão querendo cada vez mais, meu Pai, estar próximo do Senhor, com sede do Senhor. Fala conosco, Pai. Usa-nos como instrumento de Vossa paz, Senhor. Não só para aqui dentro dessas quatro paredes, meu Pai, mas que possamos ser usados pelo Senhor a partir desta porta que é ao lado, Senhor. Usa-nos, Pai. Fala conosco e transforma nossas vidas para a honra e glória do Senhor, Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Peço que os irmãos puderem abrir suas Bíblias em Provérbios, capítulo 31. Provérbios, capítulo 31. A nossa leitura vai ser dos versículos 10 até o versículo 31. Um pouquinho mais extenso essa noite. Provérbios 31, dos versículos 10 ao 31. Todos os irmãos encontraram? Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido confia nela, e a ele não faltam riquezas. Ela lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. Versículo 13. Busca lã e linho, e trabalha com mãos hábeis. Como os navios mercantes, ela de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta,
dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e a adquire. Lampa uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Versículo 18. Prova e vê que é boa a sua mercadoria. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre os braços aos pobres e estende as mãos aos necessitados. Não teme por causa da neve, pois toda a sua casa anda vestida de lã escarlate. Faz para si cobertas de linho e de púrpura, é o seu vestido. Seu marido é respeitado nas portas da cidade, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz roupas de linho fino e as vende, e fornece cintas aos mercadores. Força e dignidade são os seus vestidos, ri-se no dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e instrução fiel está na sua língua. Administra bem a sua casa, que não dá lugar à preguiça. Levantam-se os seus filhos e clamam-lhe, bem-aventurada. O seu marido também a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas és superior. Versículo 30. Enganosa é a beleza, e passageira é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor será louvada. Que ela receba do fruto das suas mãos e seja elogiada nas portas da cidade por suas obras. Amém? Eu peguei uma frase que eu achei linda e bem interessante. A mãe que ora é a mulher de fé que transforma gerações. Todos nós sabemos o poder que tem a oração, ainda mais uma oração de mãe. A mãe é aquela que preocupa quando o filho demora 5 minutos, 10, 15, quando o filho atrasa, quando o filho não está indo bem na escola, é a que mais preocupa. O pai sempre deixa passar um pouquinho, não adianta, mas o amor de mãe é um amor incrível, um amor maravilhoso. E, mais uma vez, feliz Dia das Mães a todas vocês, mulheres batalhadoras, fortes, que continuem sendo exemplo para os seus filhos, para os seus maridos e principalmente para aqueles que estão ao seu redor, aqui e fora daqui também. Todos os irmãos têm orado, como o pastor passou, todos têm orado, tem sido muito abençoado. E é engraçado quando a gente ora, a gente busca, e às vezes acontecem alguns problemas e tentam nos tirar do prumo, mas a gente tem que permanecer firme. Permanecemos firmes, irmãos. A gente aconteceu das últimas vezes que eu vim aqui agradecer aos irmãos pelas orações do meu sogro, que tinha curado o câncer na garganta, e foi abençoado. A gente deu glória e tudo mais. Mas essa semana ele voltou lá e o bendito câncer voltou. Só que agora ele está no intestino reto. Isso balançou um pouco a minha sogra, balançou um pouco a minha esposa, a sua irmã. E realmente, né, quando a gente busca estar firme, quando a gente está no caminho, a gente vê alguns contratempos que tentam tirar a nossa paz, alguns contratempos que tentam nos fazer refletir e pensar de uma forma enganosa, de uma forma que nos tire um pouco da nossa paz. Mas Deus é bom. Deus é bom porque a gente foi visitá-lo ontem, a gente passou a tarde com eles, conversando com a maioria da pessoa, a gente conversou bastante com ele. Até que no momento parece que ele estava um pouco desanimado na hora de receber a notícia. Até chorou um pouco, mas você vê que ele está mais fortalecido. Peço que os irmãos puderem, orem por ele. E a gente nunca vai perder a fé. Independente do que aconteça, independente do que sempre acontece, a gente não vai perder a fé. E é realmente incrível, como eu disse, parece que quando você está mais firme, quando você está no propósito, algumas coisas surgem, parece que tirar a gente um pouco do foco, tirar um pouco do propósito. Mas não é o processo que vai nos tirar do propósito. Não é a dor que vai nos tirar da vitória que está por vir em Cristo Jesus. Então, mantenhamos assim, oremos um pelos outros, sejamos fortes, independente do que venha acontecer, independente do que aconteça, o que traz alguma coisa negativa durante o seu dia, durante a sua semana. Não deixem de crer, irmãos. Não deixem de crer, não deixem que isso te coloque ao chão, que já me colocou muitas vezes no chão. Muitas vezes eu via problemas aconteciam, me tiravam a paz e realmente eu perdi o chão. Mas agora não.
O inimigo vai tentar tirar a nossa paz, vai tentar movimentar algumas coisas para realmente nos colocar para baixo, mas a minha casa vai servir o Senhor. A gente está firme nesse propósito, a gente está firme na rocha que é Cristo Jesus. A nossa casa, ela não foi e não será feita em cima da areia. Nós temos vocês têm a nossa. Sejamos todos firmes, conversando sempre um com o outro, porque a carga sozinha ela sempre vai ser mais pesada. Ela sempre vai ser mais pesada. O fardo sozinho ele não tem como ser carregado. Não tem. Mas vocês têm a nossa. Nós temos a vocês. Vocês todos, a gente com essa de oração eu achei incrível. A gente está com uma família de oração, a família do irmão Luiz. Mas todos vocês estão nas nossas orações. Todos. Vocês são irmãos queridos, irmãos amados. E vocês sempre estarão nos nossos corações. Amém? Vamos animar, vamos louvar a Deus. Glória a Deus. Grupo de louvor. Amém? Amém. Todo mundo assim meio desanimadinho. Não, alegria, aleluia, glória a Deus. Estamos aqui na casa do Senhor para servirmos a Ele em nome de Jesus. Nós vamos nos colocar de pé para podermos estar louvando ao Senhor. Nós vamos estar louvando com o cântico Seguro Estou, Refúgio Verdadeiro, que é do cantor cristão. Então, assim, quem é o nosso refúgio? Como o nosso irmão Jefferson já disse, é Jesus. É Jesus. A nossa conexão com Ele, a nossa oração, nós nos apegarmos a Deus, Ele vai nos sustentar a cada dia em nome de Jesus. Firme aí, cantando juntamente com a gente, bem forte, para nos ajudar. Não tenho temor do mal, se guardado pela fé em Jesus. Não posso duvidar desse amor real, ele seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, me ligará do pecado que eu me livrar. Se Jesus é quem me pode sustentar, no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercava, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre susterá. O eterno veio nos salvar. Ele esconde a minha vida em seu poder. Ele vencerá, não posso do mal feito, que procura mentiras me vencer. Confias então nessa promessa, siga a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercava, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre susterá. Nenhum homem pode causar medo, pois no Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida ele estará. Não vou deixar ele fazer sempre feliz, cheio de fervor. A Cristo Redentor, Senhor, eu me entrego a seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercava,
Família, nós vamos estar cantando o hino de novo da Aline Barros, que chama Família. Entregue a sua família ao Senhor, o seu lar ao Senhor, a sua casa ao Senhor, a sua vida ao Senhor. Família. Vida melhor Ele quer te dar, Ele quer restaurar seu lar, Ele quer restaurar seu coração. Que possamos permitir assim, que Ele restaure, que Ele transforme, que Ele molde a nossa vida. Independente das peças que Ele mexa, que a gente possa entender que Ele tem para nós, é muito maior do que nós imaginamos. Pode não ser aqui, pode não ser nessa vida, mas com certeza na eternidade, junto a Ele, estaremos louvando, estaremos cantando, estaremos tendo a oportunidade, quem sabe, de tocar o seu rosto, tocar a borda do seu mundo. E vai ser lindo, vai ser lindo. Eu tenho certeza que nos veremos todos lá, em nome de Jesus. Irmãos, aqueles que vieram preparados para os dízimos e ofertas, o gasofilácio já está aqui preparado. Nesse próximo louvor, os irmãos têm a oportunidade de trazer. Assim como diz em 2 Coríntios, Deus ama aquele que dá e que dá com alegria. É um momento de gratidão, um momento de fé e reconhecimento que tudo não vem da força dos nossos braços. Tudo vem reconhecimento de Deus. E não é uma transação financeira, mas sim um ato de obediência e a parceria com a missão daquilo que a igreja necessita.
para expansão, para mantimento e para tocar mais e mais vidas. Amém? Aqueles que trouxeram, terão a oportunidade agora nesse próximo louvor. Vamos fazer mais uma oração? Vamos lá, fechamos nossos olhos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por aqui estávamos, Senhor. Pai, neste momento, quero te pedir, Senhor, que todos aqueles que trouxeram, Pai, os dízimos e ofertas vão trazer no tesouro do seu palácio, e venham, Senhor, a trazer de coração, Pai. Tudo que pedimos e façamos, meu Deus, é sempre para a grandiosidade da tua obra, Senhor. O Senhor toque corações, o Senhor toque vidas, meu Deus, através desse dinheiro que tem sido alçado aqui, meu Pai. É tudo para ti, é tudo para as tuas obras, ó Senhor. Que a sua obra se expanda, que o seu amor permaneça sempre em nossos corações, meu Pai. Continue falando conosco, meu Pai, queremos mais louvores a ti. Em breve a palavra, Senhor, abençoe o pregador, que ele possa ser tocado, que o Senhor, através dele, toque os nossos corações, as nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, oro, peço e agradeço. Amém. Amém. Vamos lá então nos pôr de pé para estarmos louvando ao Senhor com o próximo cântico que é maravilhoso. Não, Galileu. Galileu, para cantar forte, firme, o Galileu, para nos ajudar aqui a cantar o louvor ao Senhor. Enquanto isso, os irmãos que vieram preparar para cantar, louvor ao Senhor. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Na guerra havia dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu.
irmãos e irmãs, a paz a todos e todas. Nós vamos ver nosso vídeo, o segundo vídeo da família, que a Laura vai colocar para nós. O problema não é só a sociedade, é a ausência de altar dentro de casa. É a oração substituída por distração. É a Bíblia fechada na estante. Uma casa sem oração é uma casa sem proteção. Na campanha de maio, você terá um plano prático para restaurar o altar familiar. Não é teoria, é aplicação diária. Volte para o lugar secreto. Sua família depende disso. Garanta sua inscrição e receba todo o material da campanha do Mês da Família 2026. Amém. Obrigado, Laura. Os irmãos, nós temos postado desde o primeiro dia da campanha do Mês da Família a devocional, os áudios, os textos. Os irmãos estão fazendo uso? Levante a mão, deixa eu ver quem está fazendo uso aqui. Tá, tem irmãos que não estão fazendo uso. Né? Aproveite esse tempo, irmão, Mês da Família. É uma maneira de você ler com a sua família, sentar, ler, ouvir o áudio, ler o texto, orar. Né? Temos aqui a nossa lista de oração, vamos chamar assim, a nossa corrente de oração. Então aproveite esse tempo. Realmente, irmãos, se a gente for esperar o tempo, a gente não vai conseguir, porque a gente fica esperando. Nós temos que fazer o tempo. É uma questão de decidir, de posicionamento. Né? E isso é dificultoso. Então, se a gente não nos posicionar, o tempo nunca vai vir, nunca vai chegar. Então, a gente precisa tomar uma posição e nos disciplinar em relação a isso. Como dissemos, é um grande desafio, mas não é impossível. Mesmo que tenha 2, 3 minutos no mundo de 24 horas, acho que é possível. Né? Igual as devocionais. As devocionais, elas duram 2, 3, 4 minutos no máximo. E sempre dá para você ouvir no carro ou em algum lugar. Aproveite isso. Esse material foi feito com carinho. Todos os anos é feito isso pelos irmãos lá da Junta de Missões Nacionais para abençoar a sua família, a minha família, as nossas famílias e, por consequência, abençoar toda a igreja. Amém? Então não deixe de ouvir, não deixe de se juntar para ouvir juntos. Né? Nós mesmos temos esse desafio lá em relação a isso. E precisamos, senão, irmãos, vai entrar ano sem ano, as nossas famílias permanecerão sendo atacadas, sendo transformadas segundo o mundo, e isso não é bom. Né? Muitas coisas acontecem de ruim nas famílias, na vida do casal, na vida dos filhos, nos relacionamentos, nos respeito, na posição de cada membro da casa. Então isso é importante para a gente. E a gente sempre prega, família é um plano de Deus. Família não é para se abandonar. Divórcio não é resposta. Resposta é a presença de Deus nas casas. Essa é a resposta. É a presença de Deus. O casamento é uma coisa muito séria. Então as pessoas têm que pensar muito e orar muito antes de casar. Porque uma vez casado, não tem meia volta. Não tem meia volta. Ele é para sempre. Porque aquilo que Deus juntou, não separe o homem. Pensem, orientem seus filhos, desde pequenos, já comece a orar. Quem tem filhos pequenos, né, no caso do casal e de outros, comece a orar desde agora. Senhor, que o Senhor coloque o homem de Deus na vida da minha filha, que o Senhor coloque uma mulher de Deus na vida do meu filho. Não importa se o seu filho tem 1 ano, 2, 3, 5, 10, 15 ou 20. Ore por isso, amém? Para que Deus coloque e Deus escolha. Deus escolhe a pessoa certa, o homem certo, a mulher certa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para que a sua família seja bênção, para que os seus filhos, amanhã, seu filho, sua filha, não cheguem a dizer, pai, mãe, eu vou me separar. Não, esse não é o plano de Deus. Se o plano de Deus fosse esse, né? Quando perguntaram lá em Mateus sobre isso, os discípulos falaram, mas isso é difícil. Falou, mas esse é o plano de Deus. O plano de Deus é esse. E sem levar em consideração muitas vezes os filhos. A consequência que os filhos levam
quando os pais se separam. No psicológico, na vida, na criação, na divisão do lar. A gente às vezes não percebe, a gente está preocupado conosco, mas a gente não vê aquilo que nós estamos construindo na vida dos nossos filhos. E às vezes a vida dos nossos filhos amanhã vai ser uma catástrofe, por causa de nós. A nossa influência, nossos exemplos, isso tudo influencia. E isso, pense muito nisso e olhe sobre isso. Sempre pense, a melhor solução de uma casa é a presença de Deus, né? E a palavra dele, né? Amém? O que mais nós temos, Laura? Temos os irmãos que se tornaram membros hoje, né? Tá lá. Quem não estava de manhã? Deixa eu ver, acho que todos aqui estavam de manhã. Estavam, né? Todos estavam. Menos a irmã Mari. Né? Então esses são os novos membros da nossa igreja, a partir de hoje, né? Ali a Catherine, o Carlos, o Rogério, aquele bonitão de camisa amarela, a segunda Nina, o Pedrinho, a irmã Maria, a irmã Linda e o Júlio. Né? Esses são os 7 novos membros da nossa casa. Amém? Né? Os de lá são lá de Morragudo e os de cá são aqui. Amém? Então, irmão Carlos, vem aqui à frente. Irmão Rogério, vem aqui à frente um pouquinho. Nós não fizemos isso, mas nós normalmente fazemos isso à noite. Pode colocar aqui. E agora cada um de nós vai se levantar e vai dizer: seja bem-vindo à nossa igreja. Seja bem-vindo, seja bem-vindo à nossa igreja. Estamos aí para servi-los. Marcatão, hein? A filha é aqui. Já cumprimentaram? Tá boa, filha? Tá. Mas foi uma vez o batismo, na casa do irmão. É aquela de fibra, sabe? Vamos ver no vídeo uma pequena síntese do batismo agora. Vamos lá. Eu, como ministro de Cristo, batizo a irmã Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aceitou Jesus como seu Salvador? Amém? Tem certeza da sua salvação? Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, o seu viver. Que Deus o use para a sua vida. Amém?
Senhor Deus, que o Senhor Deus abençoe a vida do servo, que Jesus seja uma bênção para os próximos. Eu, como ministro de Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, irmãos da mídia, né? Sempre aí tirando as fotos, fazendo esses vídeos. Depois eu vou postar lá no grupo, tá? Para vocês guardarem de lembrança também, né? Esqueci a luz. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Fico feliz em ver Deus agindo, Deus trabalhando, e Deus mudando. E Paulo diz lá em Coríntios, né, quem dá o crescimento é Deus. Não é isso? Uns trabalham, uns plantam, outros semeiam, né? Uns cuidam, mas quem dá o crescimento é o Senhor. É só Ele. É por Ele. E quando eu me vejo diante do Senhor, a gente vê o quão fraco a gente é, as nossas deficiências, as nossas falhas, mas aí também eu lembro que o Senhor Deus, é por Ele que a gente faz todas as coisas. E Ele diz, né, sempre Ele fala, por que temeis? Por que temeis, homens de pouca fé? Não é isso que Ele diz? Então nós temos que ter muita fé, acreditar muito. Eu acredito no poder de Deus, e eu sei que Deus ainda fará muitas coisas em nós e por nós, e pela igreja dele, né? Para a glória do nome dele. Amém? Eu já batizei em rio, já batizei em piscina, já batizei em batistério, mas eu nunca batizei numa piscininha assim pequena. Foi minha primeira vez, eu fiquei mais perdido do que cego lá, né? De tiroteio, né? A experiência nova, e quem sabe quando a gente tiver o nosso terreno, amém, irmãos? Amém. Vamos ter o nosso batistério, amém, irmãos? Pela fé. Quem tem fé que vamos comprar um terreno em breve aí? Oh, glória, né? Vamos orar para Deus nos dar um terreno. Dinheiro a gente não tem, mas o terreno a gente tem. E aqui é igual uma reforma. Quem já reformou sabe disso. E quem construiu também sabe disso. E a gente começa a construir com pouco dinheiro. Nunca tem muito. Logo ele acaba. Mas você acaba terminando a casa. De alguma forma o dinheiro sai. Né? Os irmãos viram a foto da igreja de Serrana? Em uma semana, né? Começaram domingo passado e ontem foi a inauguração. Se a gente tiver o terreno, a gente vai ter essa bênção também, né? E tudo para a glória de Deus, né? É que eu já estou meio velho, né? Mas eu queria já ver tudo bonitão, né? A nossa igreja com templo, bonitão lá, né? Ia ser uma bênção. Eu ia chorar um monte, né? Chorar um monte por ver Deus trabalhando e Deus fazendo todas essas coisas. Amém. Temos mais alguma coisa, Laura? Temos? Os avisos. Muito bem. Então aí está. Queria só destacar, irmãos, na quarta-feira esse ano coral. E nós estávamos no discipulado, a gente estava conversando com o irmão. É interessante, né? Dos 12 que fazem parte hoje do coral, 11 vieram depois que a igreja veio para cá. Só um é da igreja que era lá da pátria ainda, que é a irmã Cris. Os
Os outros são todos novos. Todos que vieram depois, né? Do coral. E a gente começando a pensar, a gente vê isso. Se você comparar com os líderes, as pessoas, você percebe que muitas vezes as pessoas novas que estão chegando são aquelas que estão mais ocupando os espaços dos ministérios, né? E assim a igreja vai tomando um novo formato ao longo do tempo. E também destacar o culto, irmão Manuel e irmã Fátima. Fica de pé aí, não sei quem vai falar. Convido o povo. Quinta-feira, nós temos muito lá na minha casa, a Avenida Lima, 316. Eu conto com vocês, irmão. Amém. 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 Estaremos lá. Amém. E o que acontece se a gente não for lá? Ah, chamado, tá vendo? Fica triste. E como é que foi dar o culto lá quinta-feira, irmã Mari? Foi bênção? Foi bênção. Graças a Deus. Né, quando a irmã Mari. Perdeu a bênção. A irmã Mari, o irmão Luiz, a Jéssica, o Arthur, né, nos receberam, nos acolheram, abrindo sua casa para nos receber. Né? Depois tivemos uma social, o pessoal não queria ir embora, né, irmã? E o pessoal foi ficando lá. Eu, como sou de dormir cedo, porque minha mãe sempre mandou dormir cedo, fui embora e os irmãos ainda lá, né? Mas obrigado, irmã Mari, obrigado, família, que nos acolheu lá na quinta-feira. E quinta, então, estaremos lá. O Senhor permitindo, estaremos lá com o casal na quinta-feira que vem. Então, todos estão convidados a estarem juntos. Terminamos? Não, ainda temos mais alguma? Ah, tem aniversário. Ah, tem bolo? Já foi. O bolo deu bolo. Vem cá, Jefferson. Eu nem vou perguntar quantos 16 anos você está fazendo. 22? Preciso de uma segurança desse para andar comigo, né? Ó. Deus abençoe o irmão por mais um ano de vida que o Senhor Deus te concedeu. Que os anos futuros o Senhor... Eu sei que o Deus tem um propósito na sua vida, na vida da Mariana. E esperamos que o propósito de Deus seja concretizado na vida de vocês, né? Não sabemos exatamente os caminhos, mas uma coisa eu sei, se o Senhor estiver na direção da vida de vocês, Deus pode fazer grandes coisas através de vocês. Amém? Vamos colocar de pé, vamos estender as nossas mãos sobre a vida do Jefferson. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu agradeço, Senhor, pela vida do Jefferson, nosso irmão, pela vida dele, pela vida da Mariana, pela vida da Manu. Nós amamos esse casal e pedimos a Tua bênção sobre a vida do Teu servo, sobre os anos vindouros que o Senhor tem para ele, tem para a sua família, que o Senhor esteja na direção dele, na direção da vida da Mariana, que o Senhor esteja conduzindo esse casal para a glória do Teu nome. Agradecemos ao Senhor, meu Pai, por mais um ano de vida, por tudo quanto Ele passou no último ano, certamente alegrias, dificuldades, dúvidas, tristezas, às vezes angústias, mas o Senhor até aqui tem nos sustentado. E oramos para que o Senhor, ó Deus, continue sustentando em qualquer situação, que o Senhor esteja presente, em qualquer dificuldade, que o Senhor esteja presente, que o Senhor o esteja conduzindo, que o Senhor os esteja protegendo, que o Senhor esteja direcionando. Dê-lhe saúde, dê-lhe paz. E oro, Pai, pelo seu sogro. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, que o Senhor esteja visitando nesse momento. Nós sabemos que o Senhor é o Deus de todo poder, o Senhor é o Deus todo-poderoso, e não há nada que pode deter o teu poder e o teu agir. Por isso, Pai, confiando no Senhor, acreditando no Senhor e esperando no Senhor, pedimos que o Senhor o visite, Senhor, aquele homem, que o Senhor visite a sua casa, que o Senhor visite o corpo dele, e que o Senhor, meu Deus, opere um milagre na vida dele, Pai.
Ó Deus, eu sei que talvez a gente esteja pedindo muito, mas é o que nós temos para pedir ao Senhor: a tua misericórdia, a tua ajuda, o teu agir. Ó Deus, mas acima de tudo, que a vontade do Senhor seja feita na vida daquele Senhor, Pai, e que tudo isso seja para a glória do teu nome. Abençoe mais uma vez essa família. Abençoe o Jefferson e a Mariana também na educação da Manu. Que eles tenham a orientação do Senhor e a sabedoria dos céus para cuidarem daquela menina e que ela seja também no futuro, ó Pai, uma serva do Senhor. Em nome de Jesus, abençoe os teus servos. Amém. Glória a Deus. Qual é o nome do seu pai? Antônio. Podem sentar, irmãos? O irmão Antônio. Terminamos? Obrigado, gente. Vocês são meu cérebro, né? Fico perguntando, depende deles. O que eles falarem, eu faço. Né? Obrigado. Vamos cantar? Amém, irmãos? Vamos nos pôr de pé, vamos estar louvando ao Senhor com um cântico que chama Maravilhoso. Maravilhoso é te contemplar.
louvor, de adoração, de tudo que foi feito aqui foi para a tua honra e a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Agora a tua palavra que vai ser explicada, que o Senhor fale em cada coração, em nome de Jesus. Por isso nós entregamos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4, verso número 8. Vai lá também, pode ir lá, Olivia. Não bonito, Olivia, né? Eu acho o nome tão bonito. Tem uns nomes que são muito lindos, né? Segundo Reis, capítulo 4, verso 8. Está na Bíblia. Quem está procurando o Novo Testamento está meio longe. Segundo Reis, capítulo 4. Na semana passada, nós pregamos sobre a casa de Marta, Maria e Lázaro. Na quinta-feira nós pregamos sobre a casa de Josué. E hoje nós vamos pregar sobre a casa da Sunamita. Todas as casas, cada uma delas com características diferentes, com coisas diferentes. Mas também a gente pode perceber algumas coisas em relação a essa mulher, esposa, mãe e serva, dentro desse texto. Antes vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que fizemos aqui nesse dia, tudo que aconteceu desde manhã, a assembleia, os irmãos, o batismo, o ensaio, agora o culto, os louvores, as orações, os agradecimentos. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Aceita, meu Pai, cada momento desse culto em louvor da tua palavra. Que o Senhor possa se inclinar, nos ver, nos ouvir, sentir no nosso coração aquilo que está dentro de nós e que nosso louvor chegue até o teu trono da graça, até o Senhor. E o Senhor possa se alegrar pelos teus filhos e filhas que se reuniram aqui para te adorar. Senhor, peço pela tua palavra. A tua palavra é importante para nós, porque a tua palavra nos ensina, nos edifica, nos corrige, nos anima, nos mostra, nos exemplifica. A tua palavra, ela é luz. A tua palavra é os teus mandamentos. A tua palavra é a tua lei. E nela nós nos deliciamos. Obrigado, Deus, porque a tua palavra existe e nós temos acesso a ela. Fala, Senhor, porque nós precisamos te ouvir. Em nome de Jesus nós pedimos e oramos. Amém. Segundo Reis, ele fala então da mulher sunamita. A mulher sunamita, ela não tem nome. Quase, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é raro as mulheres terem nome. Muitas, são pouquíssimas mulheres que é nominado o nome dela, por causa da cultura, por causa da região, por causa do papel da mulher, levada ao segundo plano. Uma mulher não poderia liderar, uma mulher não poderia dizer, não poderia governar a casa. O costume, a tradição daquela época. E o escritor de Reis, ele segue essa tradição e coloca o nome dela. Chama simplesmente de Sunamita. Sunamita é alguém que nasce numa cidade chamada Sunem. Sunem é uma cidade que fica ao norte de Israel. Quando você tem a divisa de Samaria com a Galileia, aí os mapas, há mapas que colocam Sunem dentro de Samaria. E há mapas que colocam Sunem em
Galileia, na Galileia, na parte de cima. Por isso que nós cantamos Galileu, né? Galileu é Jesus na parte mais alta de Israel, bem ao norte de Israel, próximo, indo para a fronteira da Síria, né? As colinas de Golã, que existem e estão lá até hoje. E as colinas de Golã é o que faz virar água para Israel. Os lagos de Israel vêm da Síria. Sem aquelas águas, Israel não teria água, a não ser que fizesse o processo de isso é que você entendeu, né? Tirar o sal da água do mar, né? É isso aí, você já entendeu. Então não precisa explicar de novo. E diz o texto, aqui no verso número 8, que havia um grande profeta. Aliás, muitos bons homens, grandes homens de Deus, eu já disse isso, vou dizer de novo, eles começam com a letra E, né? Estevão, Eliseu, Elias, né? Homens começam com a letra E, né? Esdras, né? Mas nem todos que começam com a letra E também, né? São as pessoas, mas alguns. Ah, meu Deus, né? Esse é orgulho. Deus não gosta de orgulho, não, né? Deus vai quebrar isso aí. Mas diz assim, que, verso número 8, sucedeu que um dia, indo Eliseu a Sunem, a cidade de Sunem, havia uma mulher séria, deixa eu ver como diz o texto aqui, o texto diz uma mulher importante, o qual o reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Nós percebemos então, dentro disso, algumas coisas importantes para a gente entender depois o futuro. E uma das coisas importantes aqui é a hospitalidade daquela mulher. E a hospitalidade dela, e também a visão que ela tinha. Ela percebeu e olhou a vida de Eliseu, talvez o comportamento de Eliseu, talvez as vestes de Eliseu, que ele era um homem que merecia entrar na casa dela, e ela oferecia para ele, toda vez que diz o texto que ele passava por ali, ele comia pão na casa daquela mulher. Todas as vezes. E aí a gente então começa a entender que a hospitalidade e o cuidado que aquela mulher teve é algo necessário. Porque o servo de Deus precisava comer pão. Ele precisava se alimentar. E Deus usou essa mulher lá no norte de Israel, já que Eliseu pregou no norte, assim como Elias também, precisava ter um local para ele poder comer. E essa mulher então oferecia, ela distribuía, ela dividia aquilo que ela tinha com o servo de Deus. Então percebam que ela não era uma mulher que fechava as mãos, mas uma mulher que entregava, que dava, que doava para o servo, ou ainda para Deus, já que Eliseu estava a serviço de Deus, estava a serviço do reino. Então ela estava sustentando o servo de Deus. E aquela mulher disse que ela era uma mulher importante, mas a posição importante dela não a impedia de recolher e de acolher esse servo de Deus. No verso número 2 diz então que ela disse ao seu marido: olha, eu tenho visto que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. E ela vai além. Ela não só dá o pão, mas ela agora, se a gente olhar no verso número 3, vai dizer, e ela vai dizer para o marido dela: façamos um quarto. Então vamos fazer um trabalho de alvenaria, vamos chamar um engenheiro, vamos fazer um quarto, vamos fazer um banheiro, vamos colocar lá uma cama, vamos colocar uma mesa, vamos colocar lá uma cadeira, vamos colocar lá um candeeiro, para que toda vez que ele vier até aqui, ele tenha um lugar para ficar. Sabe, irmãos e irmãs, se você quer investir no seu futuro, o melhor investimento não é um CDB, não é um CDI, não é o LCI, o LCA, uma renda fixa. Se você quer investir, invista no reino de Deus. Sabe, o reino de Deus, essa mulher, ela investiu. Essa mulher, ela não teve nada para trocar. Ela simplesmente fez, sem olhar mais nada, sem pedir nada,
sem pedir trocar por nada, sem pedir nada em troca. Ela simplesmente deu daquilo que ela tinha. Sabe, irmãos, isso é muito importante. Quando nós estivemos lá na casa de Irmã Mari, e os irmãos normalmente eles se preocupam com isso, não deveriam, não é esse o motivo, né? Mas ela preparou uma mesa para nós, uma mesa abençoada. Ela, o irmão Luiz, e aquilo que eles ofereceram não foi de graça. Eles tiveram que pagar por isso. Eles tiveram que se esforçar por isso. Mas eu tenho certeza que eles fizeram com alegria. Eles fizeram isso para nos abençoar. Eu tenho certeza que eles não fizeram como uma barganha. Eu tenho certeza que eles não fizeram esperando de Deus alguma coisa em troca. Mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Como foi dito, Deus abençoa aquele que faz as coisas com alegria. Não por necessidade, mas por alegria. E o Senhor vê isso. Como Ele viu aquela mulher, aquela viúva, que deu aquelas 2 moedas. Sabe, irmãos, às vezes a gente vê pessoas que têm medo, que têm dó, que têm avareza em doar, em dar para Deus. Dê para Deus. Senhor, estou dando isso para o Senhor. Não é para o pastor. Não é para a igreja. É para Deus. E se fosse da igreja, a igreja é de quem? É de quem? É de Deus. Quem formou a igreja? Deus. Então tudo que eu faço é para quem? Para Deus. Isso a gente chama de liberalidade. A pessoa que ela é liberal no sentido de doar, no sentido de dar, no sentido de entregar. Isso é importante. Nós temos a nossa vida. Quando nós entramos no ministério, nós doamos o quê? O meu viver, a minha vida. Eu me moro em Holândia por causa do ministério. Eu mudei para Holândia por causa do ministério. Eu estou em Holândia por causa do ministério. Esse é o motivo de eu estar aqui. Eu não quero morar em Holândia, mas eu moro em Holândia por causa que Deus quer que aqui eu esteja. E aqui eu estarei até o dia que Ele diga para eu ir. E no dia que Ele for, eu vou. Então nós nos doamos. Hoje, eu fiquei pensando que nós podemos almoçar com os nossos filhos. Mas nós não temos esse privilégio. Por quê? Porque nós nos doamos. Então existe uma distância. Mas essa distância nós não fazemos por obrigação. Nós fazemos por amor. Porque nós acreditamos que Deus pode nos usar como usou aquela mulher para abençoar a vida de Eliseu, não foi isso? E a vida de Geazi. Como os irmãos nos abençoam também, com palavras de carinho, com palavras de acolhimento, com as suas orações, com o seu modo de ser, os irmãos nos acolhem também. E nós nos sentimos amados pelos irmãos. E isso alegra o nosso coração. É isso que Deus dá. E talvez se eu estivesse lá e não estivesse obedecendo a Deus, talvez Deus não faria isso na minha vida. Talvez estaria em casa, talvez triste, talvez desanimado, mas servir o Senhor é o que importa. E essa mulher viu isso. Veja, façamos um quarto, um pequeno quarto junto ao muro, e ali vamos colocar a cama, a mesa, a cadeira e o candeeiro, para que toda vez que ele vier, então ele venha para lá. No verso seguinte, do número 4, 11, diz então que quando ele chegou ali num dia, chegou e recolheu-se naquele quarto, e o homem de Deus se deitou. Descansou. Agora ele tinha um quarto. Não era mais o pão. Agora tinha um lugar. Agora tinha uma cama. Agora tinha uma mesa. Veja, começou com quase nada. Bom, talvez um pouco conta dela, né, irmão? Um pouco conta dela, que o senhor gosta, como eu também, né? Depois foi crescendo, agora tem um quarto, tem mesa, tem tudo, tem banheiro, tem, né, uma jacuzzi, tem... Não, lá não tem, né? Banheiro também não tem. Mas, irmãos, veja que a bênção, ela começa pequena. Às vezes nós queremos começar as coisas já grandes.
Mas tudo começa pequeno. Tudo começa com quase nada. E as coisas vão acontecer. Acontecer. E as coisas vão acontecer. E esperamos em Deus que as coisas irão acontecer. E nós acreditamos que as coisas irão acontecer. Porque é pelo reino. E diz então, no verso seguinte, no número 12, então ele disse a Geazi: chama a mulher. E chamou. E quando ela chegou e se colocou diante dele, no verso número 13, ele diz: o que eu posso fazer por você? Tem alguma coisa que eu posso falar ao rei? Alguma coisa que eu posso falar ao chefe, ao capitão? O que eu posso fazer por você? Como que eu posso retribuir? Eliseu disse. Veja que é interessante isso. Eliseu pensou humanamente. Ele não pensou como um profeta. Ele falou: posso pedir um favor ao rei, um favor a você? Eu posso pedir um favor a você em relação ao capitão? O que eu posso fazer por você? E ela responde: nada. Eu não preciso de nada. Eu não tenho falta de nada. Lembra quando Davi disse isso? O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Nada tenho falta. Eu habito no meio do meu povo. Eu estou bem. Não preciso de nada, profeta. E aí ela sai. E quando ela sai, vamos ver o verso seguinte. Então, o profeta pergunta para o seu auxiliar, Geazi: Geazi, o que a gente poderia fazer por ela? E aí Geazi, o auxiliar do profeta, diz: ela não tem filho. Como que ele não viu isso? Como que o profeta não percebeu isso? Às vezes é isso, falta de visão. Às vezes falta visão para coisas tão patentes, tão claras, mas a gente não consegue ver, muitas vezes, algumas coisas. E aqui diz então que ela não tem filhos, e o marido dela é uma pessoa velha, não, né? Idosa. Velha não, né? Velha só eu. Aliás, olhando a igreja, eu não vejo nenhum idoso aqui, só eu. Deixa eu procurar aqui, não vejo ninguém. Daqui também nenhum idoso, só eu. A igreja de jovens, amém? Amém. O Jefferson fez lá os seus quantos? 20 e pouco. Então, só jovens. Então, ele diz isso. No verso número 15, o profeta chama de novo. E ela vem à porta de novo. E aí, no verso 16, ele diz: olha, eu tenho uma coisa para te dizer. No tempo determinado, você vai ser mãe. No tempo determinado, vai ser mãe. Junto com a falta do nome, que ela não tinha o nome, havia também naquela época uma situação de que quando uma mulher não paria, não tinha filhos, ela era desprezada. Uma mulher que não pode dar filhos, uma mulher que nem engravidava, mesmo que a culpa fosse do homem, ela era desprezada. Aconteceu isso com Ana, aconteceu isso com Sara, aconteceu isso com Rebeca, aconteceu isso com Isabel. Várias mulheres na Bíblia, elas não engravidavam. E aquela mulher tinha esse problema, ela não tinha filhos. Só que o marido dela, ao invés de casar com outra, porque ele poderia casar com outras mulheres, ele não o fez. Ele permaneceu apenas com ela. Quando ela ouve isso, aquela mulher que, primeiro, viu naquele homem, um homem de Deus. 2, ela dividiu o pão, os bens, alimento. 3, ela começou a preparar um local, um lugar para ele. Agora ela ouve do profeta dizendo: você vai ter um filho. Aquilo que ela mais queria era ter um filho, porque tiraria dela o opróbrio, a culpa, a cobrança, a tristeza, a angústia dela não dar um filho, um herdeiro, um homem, um primogênito ou unigênito para o seu marido. E quando ela ouve isso, ela fala: não faz isso não promete algo que não pode acontecer. E ela disse isso: não mintas.
Porque eu já tentei e não consegui engravidar. Não consegui ser mãe. E a tristeza dela era tão grande em relação a esse assunto, que ela disse: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas para mim. Mas se nós olharmos no verso número 17, quando Deus promete, Ele cumpre. Amém? Amém. Deus não falha. Em nenhum momento Deus falha. Irmão, se há uma certeza, a certeza é: Deus não falha. Se há uma certeza, Deus é justo. Se você acreditar nisso, você vai saber que Deus, se Ele disse, Ele promete, Ele cumpre. Ele não mente, Ele não falha, Ele não é infiel. Timóteo fala isso, ele é fiel. E no tempo certo essa mulher teve uma criança. Vocês imaginam, irmãos, a alegria daquela casa? Vocês imaginam a alegria daquela mulher? O que fez aquela casa se tornar um local talvez triste, talvez um local onde o marido queria tanto ter um filho até para deixar a herança, naquela mulher que via talvez a tristeza do próprio marido, o marido vendo a tristeza da mulher. Aquela casa só foi transformada quando a palavra de Deus entrou dentro dela. Isso que é importante. Quando a palavra de Deus habita naquele lar. Quando o profeta entrou naquele lar, e quando o profeta disse: no tempo determinado você vai ter um filho, ali estava a palavra de Deus, profetizado na vida daquela mulher. E aquela palavra de Deus profetizada se tornou a verdade, se concretizou. E quando ela se concretizou, a alegria, a esperança, a paz, tudo voltou. Porque Deus fez o milagre na vida daquela família. O responsável foi Deus. Quem fez o milagre foi Deus. Quem fez com que ela pudesse ter filho foi o poder de Deus. O poder de Deus na vida de uma casa, ele é transformadora. E a gente precisamos acreditar nisso, ter fé nisso, crer nisso. Sabe, irmãos, não é um jargão. Não estou falando uma coisa jogando palavras vazias ao vento. Não, eu estou falando verdade absoluta. Uma verdade verdadeira. Talvez se o Senhor Jesus estivesse dizendo, Ele disse: na verdade, em verdade vos digo, confie no Senhor. Traga o Senhor Deus para dentro da sua casa. De verdade. Não de boca, mas de verdade. Sabe os momentos difíceis que aquela mulher teve? Eu imagino que Deus mudou, viu isso e mudou através da presença do seu profeta. E talvez Deus enviou o profeta na vida daquela família para transformar aquela família. Talvez Deus já estava preparando aquela família. Irmãos, sem Deus nós nada somos. Sem Deus, você pode ter tudo. Diz que aquela mulher era importante. Mas se ela não tivesse Deus, ela iria para o inferno. Sabe, quando a gente fala de Deus, é colocar Deus no seu lugar. Na sua casa e na sua vida. É colocar Deus no lugar apropriado dele. O lugar que ele merece. Na sua casa, na sua vida. E aqui diz então que aquela mulher se engravidou e deu à luz a um filho. E esse filho, irmãos, ele é resultado dela ter sido fiel. Não, como dissemos lá atrás, não por troca. Porque o Senhor abençoa. Se há uma coisa que a sua família pode se prosperar, é quando você é obediente a Deus. A prosperidade não vem quando a gente coloca aqui 1.000 aqui e espera 10.000 de volta. Não.
Isso não é prosperidade. A prosperidade de Deus não está baseada no dinheiro. A prosperidade de Deus está baseada na sua fidelidade. Fidelidade. É a partir da fidelidade que você tem com Deus, é que Deus começa a te abençoar. Sabe por que muitas pessoas passam perrengues? Por falta de fidelidade. Sabe por que muitas pessoas perdem? Por causa de fidelidade. Fidelidade a Deus. Ser fiel. É por isso que muita gente passa, patina e nunca sai do lugar. Vai, faz e nada acontece. Por quê? Fidelidade. Essa semana me chamaram para trabalhar numa universidade. Aí eu fico pensando, fala tanta gente procurando emprego, o emprego vem até mim. Aí eu fico pensando e falo com Deus, falo, Senhor, por que isso? Humildemente. Por quê? E eu lembro que quando nós viemos para a Holândia, tem uma universidade chamada Unip, não sei quem já ouviu falar da Unip. Eu fui convidado a trabalhar na Unip, mandou todos os documentos, já falou, ó, você começa tal dia. Eu peguei e falei, não, eu não vou aceitar mais. Ah, mas está tudo certo, suas aulas começam. Não. Por que não? Porque eu vou me mudar para a Holândia e eu não vou poder dar aulas. Então eu fiz uma escolha. Sabe, irmãos, em 2008, eu nunca contei isso, 2008, eu queria ser gerente de TI de uma grande empresa em Minas Gerais, uma empresa gigante em Minas Gerais, em 2008. Eu queria ser gerente de TI, o que a gente chama de próximo de um CEO, não CEO, é CEO. E eu lutei por isso, trabalhei para isso, e quando chegou em 2011, eu estava esperando eles me chamarem. E eu lutei, trabalhei. Montei o network, fiz tudo. Eu particularmente era um ótimo profissional. Eu estava esperando um salário em 2011 de R$12.000 por mês, em 2011. Um salário altíssimo, uma posição de destaque da empresa. E o convite veio para eu poder assumir o cargo de CEO. Mas quando ele veio, eu disse, não, obrigado, mas eu não vou mais. Não, mas por quê? Porque eu tinha aceitado ser pastor de uma igreja. Para eu poder estar lá, eu tinha que deixar a igreja. Tinha que deixar aquilo que Deus me chamou para poder ir para lá. Que é isso? Escolha. Deixei um cargo, deixei uma posição para ser obediente a quem? A Deus. Nós deixamos muitas coisas para trás. Eu não me arrependo de nenhuma delas. Muitas coisas nós deixamos. Muitas coisas que nós queríamos, que nós desejávamos, que nós ansiávamos. Muitas coisas foram deixadas por causa de Deus. Por causa daquilo que nós não vemos. Por causa daquilo que nós não enxergamos. Mas confiados no poder de Deus. E Deus tem sido bondoso. E Deus tem sido maravilhoso. Na última viagem lá para o Nordeste, nós ganhamos um bom pedaço de terra. Nós não compramos, foi nos dado. Quem nos deu? O Senhor. Está lá. Deus é que faz tudo. Essa mulher, quando ela entregou o pão, quando ela entregou o quarto, quando ela ouviu que ela ia engravidar e ter um filho, aquela mulher, ela recebeu de Deus a bênção pela sua fidelidade.
Aquela mulher ensinou o seu filho, imagino que ela ensinou o seu filho a ter fidelidade, a entregar, sem ter medo de que aquilo vai fazer falta, sem ter medo de que aquilo é necessário, porque o Senhor pode prover tudo que você precisa, tudo, inclusive a bênção da tua casa. O Senhor, Ele pode prover o amor, o Senhor pode promover a paz no seu lar, o Senhor pode prover o relacionamento, Ele pode restaurar isso. Essa mulher, ela teve uma história para ensinar para o seu filho, e se você ler o texto, você vai ver que o filho cresceu, e esse filho teve doente, e esse filho morreu. E quando ele morreu, no dia que ele morreu, aquela mulher pediu para o seu marido um servo e uma mula para ir buscar o servo de Deus. E o marido perguntou: está tudo bem? E a mulher, com o defunto, que é o seu próprio filho, um defunto, um menino morto, ela responde: está tudo bem. Como pode um defunto filho que ela tanto amava morrer, e ao ser perguntada se está tudo bem, ela pergunta: não está tudo bem, não está por causa disso, não está por causa daquilo, porque isso, porque aquilo, aquele homem mentiu, isso, aquilo outro. Não, ela disse: está tudo bem. Quem crê em Deus, ele sempre vai dizer: você pode passar pelas maiores tribulações, pelas maiores dificuldades da vida, mas irmãos, a paz que está aqui dentro, ela vai nos dizer: está tudo bem. E ela pega a mula e ela vai atrás do homem de Deus, e Geazi, ele vai, Geazi vê: olha, a mulher está vindo. Ele diz a Geazi: vai até ela e vê o que ela quer. E ele vai e ele pergunta àquela mulher: está tudo bem? E ela diz: está tudo bem. Com o filho morto, aquilo que Deus deu, aquilo que poderia ser uma alegria, se tornou agora uma tristeza. Mas ela diz: está tudo bem. Ela não levou o problema ao marido, ela não discutiu, ela buscou Deus na pessoa do profeta. E é isso que uma casa deve ter, irmãos. Quem precisa saber dos problemas da sua casa não é o seu vizinho, não é o seu amigo, não é o seu parente. Quem precisa saber das dificuldades da tua casa é Deus. Amém? É Deus. Você não vai chegar para um amigo do mundo e dizer: estou com um problema na minha casa. Você não vai chegar para sua amiga fofoqueira e dizer: estou com um problema na minha casa. Quem tem que saber dos problemas da sua casa é o Senhor, não é os outros. E aí, quando ela chega perto do profeta, se você continuar lendo, você vai ver que ela vai cair de joelhos. E lá, no verso de número 30, aliás, 30 não, 27, vamos falar do 28. Ela com dor na alma, ela disse: pedi eu ao Senhor, ao meu filho, eu não disse para você não me enganar? Você consegue ver nessas palavras a dor de mamãe? Você consegue sentir nessa palavra o emocional dessa mulher? Você consegue ver o coração dessa mulher quando ela diz isso? Dessa mãe? Pois é, não é uma palavra fria, não é um texto simplesmente descritivo. Ele está carregado de algo que nós não vemos. E esse algo chama emocional. E esse emocional é algo que muitos de nós trazemos dentro de nós. Algo que muitas vezes a gente não mostra, que a gente não fala,
mas que nos machucam, que nos fazem entristecer. Irmãos, há muitos lares cristãos destruídos. Há muitos relacionamentos de homens e mulheres que frequentam igrejas destruídos. Há muitas famílias que o pai e a mãe estão dentro da igreja, os filhos também, que estão destruídos. Estão na igreja com um lar destruído, acabado, sem respeito, sem amor, sem a presença de Deus. Vocês estão orando pela Lília e pela Isabela? Exemplo. Exemplo de um pai que dá 5 tiros na própria mãe e 1 tiro na filha. E depois se mata. É assim que se resolve problemas? Irmãos, essa mulher, ela chora. Essa mulher está angustiada. Aquilo que era alegria virou novamente tristeza. E você às vezes fica triste. E às vezes talvez você chora. E talvez você reclama. Ou lamenta. Mas confia no Senhor. E quando ela diz isso, Geazi vai e corre, e depois Eliseu chega e se coloca diante daquela criança, e depois aquela criança ressuscita e entrega para sua mãe. E diz o versículo 36: chama seu amigo. E chamou e veio a ele, e ele disse: toma o teu filho. Deus restituiu o que ela havia perdido. Deus restituiu o que ela havia perdido. Eu me lembro que quando Deus nos mandou lá para Rio Preto, nós fomos porque Deus mandou ir. Foram os piores momentos da minha vida enquanto adulto. Sofri, chorei, perdi muitas coisas. Perdi muito. E foram 3 anos assim. Tudo, as portas todas se fecharam. Todas. E eu perguntava para Deus por quê. E não tinha resposta. As igrejas se fecharam. A parentada se fechou. Tudo se fechou. Dependemos de cesta básica. Só um casal que nos sustentava e nos acolhia. Pastor Ricardo e irmã Jô. Oh, pastor Ricardo e irmã Jô. Um casal de missionários, pastor, fundou várias igrejas também. Depois ele acolheu a Nina quando a gente voltou para São Bernardo, ela ficou lá. Mas um dia, eu estava em casa, a Nina já estava deitada, eu estava assistindo televisão. Aí veio aquilo que eu mais pedia, que não ouvia. Deus chegou e começou a falar comigo. E Deus colocou e disse claramente para mim: eu te trouxe aqui para te quebrar, para te humilhar, para você deixar de pensar que você é o cara, para você deixar de eu ser Deus na sua vida. Eu fechei todas as portas, eu te humilhei, eu te quebrei, mas esse tempo acabou. Volta para a tua terra, volta para a tua casa, e tudo que você perdeu, eu vou te devolver. E eu comecei a chorar feito uma criança, e fui acordar a Nina,
e dizer: Deus falou comigo. E o que eu estou falando não é coisa inventada. E voltamos. E uma das coisas que na época, quando Deus falou que ia restaurar, né? Tudo que nós perdemos. Eu tinha um processo. Eu nem lembrava desse processo. E a advogada me ligou e falou: a empresa quer fazer um acordo. Eu falei: qualquer 30, 40 mil resolve. Eu falei: qual é a base do acordo? 200 mil reais. Eu queria quanto? 40? Se eu fosse computar o dinheiro que eu perdi na empresa, dava o quê? Justamente a quantia. Quem devolveu? Quem fez isso? Quem? Alguém pode responder para mim? Foi Deus. Foi Deus. Deus, Ele me devolveu como Ele prometeu que iria devolver. Parte desse dinheiro está aqui na casa que eu moro, aqui em Holândia. Essa mãe, ela sofreu. Sim. Mas ela tem uma coisa que você pode ter. Ela tinha uma história para contar para o seu filho. Ela tinha um testemunho de dizer para o seu filho: filho, você é a resposta de oração. Filho, você é a resposta de Deus. Filho, você existe porque Deus te fez. Filho, você é um presente de Deus. Filho, você é uma bênção de Deus. E quando você olha para a sua casa, eu posso dizer assim, eu olho para minha esposa e digo, eu penso, a minha esposa, ela é um presente de Deus. A minha esposa foi Deus que me deu. Ele me deu uma conversão, Ele me deu a salvação, Deus me deu uma esposa, Deus me deu um casal de filhos lindos. Quem conheceu, acho que só foi a Fátima e o irmão Manuel, conheceu só, né? Eles também conheceram os dois? Os dois também, né? Lindos, igual o pai. Não sei que os irmãos estão rindo. Não é, Deus? Não é igual o pai? Não é? Lindo, né? Brincadeira, igual o pai. Mas quem me deu tudo? Deus. Quem me deu o trabalho? Deus. O concurso público? Deus. Deus tem cuidado de mim. Temos dificuldades? Sim. Lutas? Sim. Dúvidas? Também. Mas Deus, irmãos, Ele é fiel. Sabe, o Dia das Mães, a melhor coisa que você pode dar para um presente para sua mãe ou da mãe do seu filho é fidelidade a Deus. E dizer isso para ele. Sentar, filho, deixa eu te contar algumas histórias para você ver como Deus abençoou a nossa vida, a nossa casa, a nossa vida. Se eu pegar talvez aqui como pedir licença para a irmã Clarete. Quantos anos a irmã Clarete orou a Deus pela vida do irmão Walter? Quanto? Ali. Mas Deus honrou. E hoje eu chamo o irmão Walter de irmão Walter. Glória a Deus. E Ele sabe o quanto Ele tem nos ajudado. E tem sido uma bênção para nós. Por isso, irmãos e irmãs, feliz Dia das Mães para vocês, irmãs. E que o Senhor Deus nos abençoe. Se há uma coisa para vocês ensinarem suas filhas e seus filhos, sejam fiéis. Ensine eles a serem fiéis a Deus. Sabe, é o melhor investimento que você vai ter.
Porque tudo que vai acontecer a partir dali, Deus estará presente. E Deus estando presente, irmão, pode vir o que for. Pode vir o que vier. Porque com Deus, nós teremos tudo. E sem Deus, por mais que tenhamos, não teremos nada. Invista em Deus e coloque a sua confiança nele. E ensine a sua criança no caminho que ela deve andar. Para que quando ela crescer, ela diga: o meu pai, a minha mãe foram bênçãos na minha vida. Que Deus abençoe a cada um. Amém? Senhor, obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor tem para nós. E que Deus nos faça lembrar disso. Que a cada momento, quando estivermos juntos, e nos dê, Pai, coragem e sabedoria de poder ensinar e falar isso aos nossos filhos. A mim mesmo, quando estiver com eles, uma próxima vez, dizer isso também. Obrigado, Deus, por esse dia, mais uma vez. Obrigado pelas irmãs, as mães, pelos seus filhos. Ó Deus, abençoa as nossas casas, a vida da nossa família, cada família. Fortalece, Senhor, e não deixa, meu Pai, que as coisas do mundo, a sociedade, as coisas do mundo venham nos dividir, venham nos separar. Ajude-nos, ó Deus. Em Jesus nós agradecemos e no final do culto, depois da comunhão, o Senhor nos leve em paz. E que o Senhor dê a nós, a cada um de nós, uma semana abençoada. E que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.